Seja muito bem-vindo à aula 7 do nosso curso de Excel básico. Hoje nós vamos aprender duas funções mais usadas no Excel intermediário, a função C e a PROCX. São funções que tornam a planilha realmente inteligente, capaz de tomar decisões sozinha e de buscar informações automaticamente. Então, aqui nós temos duas tabelas base que eu vou usar ao longo desse exercício. Eu aconselho que você tente construir as tabelas base exatamente igual à minha, realmente para testar os conhecimentos que você adquiriu em relação às ferramentas. Então, a gente vai começar pela função C. A ideia por trás dela é simples: você faz uma pergunta e o Excel responde de um jeito, e se a resposta for sim, e de outro se a resposta for não. Aqui na tabela 1, nós temos os alunos com suas notas e com suas médias já calculadas. Eu quero que a coluna situação aqui, a coluna E, mostre automaticamente se cada aluno foi aprovado ou reprovado, baseado na média. Aprovado se a média for maior ou igual a 6, reprovado caso contrário. Então, eu vou começar a digitar igual a C. Antes de completar, deixa eu te mostrar a estrutura dessa função. Ela tem sempre três partes, separadas por ponto e vírgula. A primeira parte é o teste lógico, a pergunta que você faz. Nesse caso, a média é maior ou igual a 6, então seria D3 maior, aqui maior ou igual a 6. A segunda parte seria o que aparece se a resposta for verdadeira. Então, se a média for maior ou igual a 6, eu quero que apareça a palavra aprovado. Caso contrário, então eu quero que apareça a palavra reprovado. Ótimo. Agora é só a gente arrastar e a gente vai ter o resultado de todos os alunos. Então, a Ana está aprovada, o Bruno e o Diego foram. O Bruno, Diego e a Helena foram reprovados. Então, a fórmula avalia isso automaticamente e é muito prático. Perfeito. Então, se alguma nota mudar, a situação ela se atualiza sozinha. Por exemplo, se eu alterar a primeira nota do Bruno de 4 para 7, ele passa de reprovado para aprovado. Então, eu não preciso tocar aqui em E4 para ele mudar a situação do Bruno. E esse é o poder da função C combinada com referências. Vou aplicar uma formatação condicional rápida nessa coluna. Já aprendemos isso na aula 5. Aprovado fica em verde, reprovado fica em vermelho. Assim, a planilha ela comunica o resultado visualmente sem precisar nem ler o texto. Então, a gente vem aqui. Então, eu posso. Assim. A gente seleciona toda a coluna aqui que eu quero aplicar essa formatação condicional. Realçar. Se for igual a reprovado, vai ficar vermelho. Ótimo. Então, agora a gente consegue ver com bem mais clareza os alunos que estão reprovados ou aprovados. Ótimo. Agora, a função C ela fica ainda mais poderosa quando combinada com outras duas funções, a função e a função OU. Eu vou mostrar um exemplo. Então, eu quero criar uma coluna aqui que indica se o aluno está de recuperação. E a regra é, vai para recuperação quem tiver média maior ou igual a 4 e menor que 6. São duas condições que precisam ser verdadeiras ao mesmo tempo. Então, eu vou criar essa coluna aqui. A gente pode clicar com o botão direito e a gente pode inserir uma coluna à esquerda apenas para não ficar para ficar com espaço entre as duas tabelas que eu vou utilizar. E eu vou construir aqui a minha coluna, que vai ser recuperação. Então, a fórmula vai ficar assim. Aqui em F3, a gente vai colocar C. Então, se E. Então, vai ser, se o D3 ele é maior ou igual a 4,
Ótimo. Então, veja a estrutura. Dentro do C, eu tenho, no lugar do teste lógico, eu coloco a função e com as duas condições. Então, se eu tenho a média maior ou igual a 4 e a média. Ops, aqui foi. Teria que ser D3. E eu tenho essa média menor que 6, ele está de recuperação. Caso contrário, ele não está. E eu posso arrastar aqui até F7 para ter o resultado de todos os outros alunos. Então, aqui, o Bruno, que tem média 4,75, ele vai para recuperação. A Helena, com 3,75, ela não vai. Ela está abaixo até do mínimo para recuperação. A lógica inversa existe com ou. Então, se eu tenho. Eu posso colocar, por exemplo, ao invés de colocar e aqui, eu poderia colocar ou. Então, se eu tenho a condição 1 ou a condição 2, ele vai retornar verdadeiro quando pelo menos uma dessas condições é verdadeira. E o e, ele deve ser usado quando todas as condições precisam ser atendidas ao mesmo tempo. E o ou é quando apenas basta uma. E essa distinção resolve a maioria das situações lógicas que você vai encontrar no dia a dia. Agora vamos para a função PROCX, uma das funções mais úteis do Excel para quem trabalha com tabelas grandes. A ideia é você digita um código ou um nome e o Excel encontra automaticamente as informações relacionadas a ele em uma tabela. Aqui, por exemplo, eu tenho um cadastro de produtos com código nessa segunda tabela, né? Agora a gente esquece a primeira tabela, passa para a segunda. Então, eu tenho o cadastro dos produtos com código, nome, categoria e preço. Eu vou criar uma pequena área de busca abaixo da tabela. Ótimo. Então, o usuário ele vai digitar um código aqui, por exemplo, P003, e eu quero que o Excel busque automaticamente o nome do produto e o preço correspondente. Então, a função que a gente vai usar tem 3 argumentos principais: o valor que você quer buscar, o intervalo onde ele está e o intervalo do qual você quer trazer o resultado. Então, por exemplo, o produto encontrado igual a pro cx. Então, o código buscado seria esse aqui, essa célula. O intervalo onde ele está, então, seria de H3 até H9. E o intervalo do qual eu quero trazer o resultado seria de 3 até I9. Certo? E agora, exatamente, né, o produto do P003, de fato, corresponde à mochila. E agora eu faço isso para o preço também. Então, seria igual a ProCX do valor que foi digitado entre os códigos aqui cadastrados, perdão, e onde eu vou buscar. Ótimo. E agora grande teste. Eu vou mudar aqui para ao invés de 003, 006. E note que ele atualiza automaticamente. Então, é isso que torna essa função tão poderosa. Você constrói uma vez a planilha e ela vai responder a qualquer busca que o usuário fizer. Nessa aula, você aprendeu a usar a função C para fazer a planilha tomar decisões automaticamente, a combinar o C com funções E e OU para criar condições mais complexas e a usar o PRO/CX para buscar dados em tabelas com base em um critério. Essas ferramentas marcam a transição do Excel básico para o intermediário. Você agora consegue criar planilhas que trabalham para você, não só guardam informação. Na última aula, aula 8, nós vamos fechar o curso com Cont.SE, Soma.SE, a função filtro, comentários em células e configuração para impressão, e você vai colocar tudo em prática no mini projeto integrador. Os exercícios complementares estão no link na descrição. Até a próxima!